Bom dia a todos. 2 Samuel capítulo 20. Seba, um filho de Belial. Havia um homem de Benjamim chamado Seba, que instiga o povo a não aceitarem a Davi como rei. E tocando a buzina, fez com que todos voltassem às suas tendas. Versículo 1. Então, alguns homens de Israel se separaram de Davi para se unir a Seba. Porém, Judá se uniu ao rei desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 2. Davi chega à sua casa em Jerusalém, tomou suas concubinas que deixara para guardar a casa e as sustentou como viúvas até a morte delas, mas nunca mais deitou-se com elas. Versículo 3. Pede então a Amasa que convocasse homens de Judá para irem contra Seba, mas este se demora muito a voltar, e Davi decide então pedir a Abissai que tomasse seus servos e perseguisse a Seba e não o deixasse tomar as cidades fortes e escapasse deles. Versículo 6. Então saíram com ele os homens de Joabe e todos os valentes para irem atrás de Seba. Versículo 7. Chegando perto de Gibeon, na Pedra Grande, Amasa veio ao encontro deles. Porém, Joabe tinha uma espada escondida, e quando este chega a ele, ele o mata. Versículo 8. Fingindo que ia lhe dar a mão e pegando-o pela barba para o beijar. Versículo 9. O verdadeiro beijo de Judas. Amasa não estava preparado para aquela atitude e é morto por Joabe, que traiçoeiramente e pela segunda vez comete essa traição contra Davi, matando-o primeiramente a Absalão e agora matando a Amasa. E depois disso vai atrás de Seba. Versículo 10. Joabe convida os homens a segui-lo por amor a ele e a Davi. E removeram Amasa do caminho, lançando sobre ele um manto, porque todos que o viam ali morto paravam. Versículo 12. Removendo Amasa do caminho, vão atrás de Seba, chegando até a cidade de Abel, onde cercaram toda a cidade, batendo contra seu muro para o derrubarem. Versículo 15. Porém, uma mulher sábia, dentro da cidade, gritou que queria conversar com Joabe. E chegando-se a ele, lhe disse que eles não precisavam destruir toda a cidade para arruiná-la. Versículos 18 e 19. E este lhe diz que eles só queriam Seba, filho de Bicri, que levantara a mão contra Davi e que se entregassem a cabeça dele, nada fariam contra a cidade. Versículo 21. E a mulher, em sua sabedoria e junto com o povo, cortaram a cabeça de Bicri e a lançaram sobre o muro a Joabe. Versículo 22. Esses então voltaram a Jerusalém, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. Esses então voltaram a Jerusalém com Joabe, liderando o exército, e Benaia, filho de Joiada, reinando sobre os quereteus e os pelezeus, que tinham ido à batalha com eles. Versículo 23. Zadok e Abiatar eram sacerdotes, Seva escrivão, Ira era o oficial de Davi. Como vemos aqui, uma mulher sábia salvou toda uma cidade com um grito de paz. Todas essas batalhas que Davi teve que enfrentar tiveram seu início, na verdade, com seu próprio pecado. Mesmo recebendo o perdão de Deus, a vida dele passa a ser uma sucessão de batalhas, rebeliões e traições. O pecado de Davi lhe traz consequências, tanto espirituais como familiares. Seu desequilíbrio espiritual fica registrado no Salmo 51, quando ele faz um apelo para que a presença de Deus não fosse retirada dele e que a alegria da salvação voltasse. Junto a esse desequilíbrio e sua voz de desespero, há também o desequilíbrio familiar. Primeiro, o filho de Batseba, que morreu. Segundo, a violência sexual de seu filho Aminon contra Tamar, sua outra filha. Terceiro,
a morte deste por seu outro filho, Absalão, que vinga a desonra da irmã. Quarto, a perda do próprio Absalão, morto por Joabe, também numa traição contra a vontade de Davi. Enfim, são tantas as perdas que ficaria difícil enumerá-las. E tudo por causa do quê? De um pecado, de uma desobediência, um adultério e um homicídio. Mas este capítulo nos mostra que uma única mulher sábia em uma cidade inteira consegue livrá-los da morte trágica. Uma atitude sábia pode livrar a muitos da matança. Seja essa mulher a que grita para salvar aos seus, e não haja como Seba, que semeou a contenda entre os irmãos, que o Senhor tanto abomina, e recebeu a sua recompensa por isso, dividindo o povo de Israel e acabando com sua cabeça atirada do muro. Também não haja como Joabe, que por ter seu cargo trocado por Amasa, o matou traiçoeiramente, apresentando-se como seu amigo para o ferir. Não é assim que faz o diabo? Ele não se apresenta a você dizendo: olha, eu sou o diabo e vou te matar. Pelo contrário, ele lhe estende a mão e se finge de amigo e ajudador nos momentos difíceis, mas estrategicamente te enfia a espada e te mata. Que nossas vozes se levantem em favor de nossos irmãos e não contra eles, para os acusar e destruir. Sejamos fiéis, com nossos olhos postos em Cristo, para que sejamos dignos de entrar em seu reino pelas portas e possamos contemplar a beleza da sua majestade. Amém? Um abraço e até amanhã.